mesmo assim. E a gente só é capaz de superar uma fraqueza quando somos amparados de maneira amorosa por alguém. Amorosa. E o interessante é que o amor do outro nos ajuda a viver a dinâmica do amor próprio. Sempre que você foi amado, você abriu o coração. Sempre que você foi amado, você desarmou-se. Sempre que você é amado, você desce do seu salto. Você é você. Você sabia que Deus se encarnou, viveu entre nós e que causou uma profunda revolução no seu tempo? Sabia que essa revolução foi causada porque Ele tinha coragem? Do quê? Por que Jesus causou tanta revolução no seu tempo? Porque Ele tinha coragem de amar os miseráveis, de incluir os que estavam jogados à beira do caminho, como este cego. Muitas das histórias de Jesus se deram aonde? À beira do caminho. Porque para Jesus o mais importante não era chegar, mas por onde Ele passava e com quem Ele se encontrava. Mais importante do que chegar à vitória é saber o caminho que a gente passa e com quem a gente se encontra para chegar até lá aonde a gente tem que chegar. Por isso, querido povo de Deus, amados irmãos, o Evangelho está cheio das narrativas de Jesus encontrando pessoas à beira do caminho. E talvez Ele te encontrou também à beira do caminho, caído, desencontrado, desiludido, triste, desanimado. Quem sabe Jesus não te encontrou no pior momento da tua vida, no pior momento da tua história, caído à beira de um caminho, como o cego Bartimeu. Nós não sabemos quantos anos Bartimeu ficou à beira do caminho cego. O certo é que aquele homem estava acostumado a ser jogado fora. Estar à beira do caminho significa ser jogado fora. O cego que está à beira do caminho é o protótipo da pessoa que é jogada fora. Tu está à beira, tu não está no caminho. Quando tu está no caminho, tu está no centro. E quando tu estás à beira do caminho é porque tu foi jogado fora. E talvez quantos aqui nesta noite foram encontrados pelo Senhor à beira do caminho, quando foram jogados fora na vida, quando não foram mais acreditados na vida, quando não foram mais amados na vida, quando estavam à beira do caminho, o Senhor passou por você e disse: venha, porque tu não pode desistir. O teu lugar é no caminho, não à beira dele. Ora, ele pertencia à periferia social, o cego. Ele estava apartado por causa da cegueira, porque era cego. Ele não podia tomar um caminho, ele não podia seguir, então ficava à beira do caminho. Ele não via quem passava, mas ele ouvia quem passava por aquele caminho. Ele não podia ir a lugar nenhum. E essa cegueira era muito reforçada naquele tempo, sobretudo pelo discurso religioso do seu tempo, que via a enfermidade como uma maneira que Deus tinha de dizer a uma pessoa que Ele não estava contente com ela. O que era a enfermidade no tempo de Jesus? Tu está doente? Estás doente? Sabe por que tu está doente? A doença que tu carrega é uma maneira que Deus tem de dizer que Ele não está contente com a vida que tu leva, o jeito que tu leva a tua vida, com a pessoa que tu é nessa terra. Este era o significado de estar doente naquela época. Estar cego para aquele homem significava: Deus não está contente contigo, Deus não se alegra com a vida que tu leva, Deus não está contente com a vida do jeito que tu está levando. Por isso a doença veio sobre ti, por isso a doença te persegue, por isso a doença está do teu lado. E Jesus, Ele encontra um jeito diferente de olhar para a doença. Uma enfermidade que dá ao religioso o direito de não querer o outro por perto é uma injustiça, e uma injustiça legalizada, um desamor legalizado que a religião da época permitia. Aquele homem à beira do caminho escuta a voz de Jesus, ele não perde tempo, ele manifesta o desejo de encontrá-lo. E Jesus diz: coragem, levanta-te,
vai até ele. E o evangelho mostra ele correndo ao encontro de Jesus. O cego jogou fora o manto dele, como se dissesse que estava jogando fora todo o preconceito que ele carregou a vida inteira. Sabe, quando as pessoas falam coisas de ti, quando as pessoas te julgam, quando as pessoas te condenam, quando as pessoas te rejeitam, você coloca às vezes um manto que pesa sobre o seu corpo. Aquele cego, Bartimeu, ele pegou aquele manto, ele jogou, como se dissesse: deu, chega, eu não estou mais preocupado com o que os outros estão pensando de mim, eu não estou mais preocupado com o que os outros andam falando de mim, eu quero me libertar, eu quero jogar esse manto que carreguei a vida inteira pesando sobre os meus ombros, porque tu é isso, tu é aquilo, tu é desse jeito, tu é daquele jeito, tu faz isso errado, tu faz aquilo outro. E chega um momento que ele joga o manto e diz: deu, o que tu pensas sobre mim, ou o que tu fala sobre mim, tu fala a partir do que tu quer e do teu eu, mas talvez o que tu fala de mim não é o que eu sou. O que tu pensa de mim não é o que eu sou. E ele vai, o cego joga fora esse manto, como se dissesse: eu estou jogando fora esse preconceito, toda a escravidão que tinha se acostumado a viver, porque a gente se acostuma com o abandono e chega até a achar que a gente merece aquilo mesmo. Quantas vezes a gente chora, mas chora de soluçar, às vezes escondido. A gente olha para o céu e diz: né, certo, se eu estou passando por tudo isso é porque eu mereço. Certo, eu mereço sofrer tudo isso, é porque eu mereço passar por tudo isso que eu estou passando. Certamente tudo que foi falado ao homem travou a vida dele, ao ponto de ele não conseguir ir para frente, ficar à beira do caminho. Quantas coisas que disseram para você que travou a tua vida, que tu não vai mais para frente. Tu é bom nisso, tu é bom naquilo, mas chegou naquilo ali, nem para frente nem para trás. Aliás, vai mais para trás do que para frente. Não anda. Por quê? Às vezes as pessoas fizeram você acreditar que você não merecia. Às vezes as pessoas fizeram você acreditar que aquilo ali tu merecia ser daquele jeito. E às vezes a gente não vai para frente na vida por isso. A gente tem que cortar isso. Estando diante de Jesus, a pergunta que Jesus faz: que queres que eu te faça? Disse Jesus. E ele só queria uma coisa: enxergar. Ele queria ter o direito de enxergar, porque se ele enxergasse, ele poderia retomar o caminho. Estar à beira do caminho é o mesmo que não estar incluído a lugar algum. Ao ser curado, ele sabia que poderia voltar à estrada e encontrar um lugar para onde ir. O cego já tinha se tornado mendigo também, porque por ser cego não podia trabalhar, não tinha como buscar o seu próprio alimento. Ele sabia que se enxergasse, sairia da beira do caminho, ele deixaria de ser mendigo e retomaria a sua dignidade. A dignidade humana é irrenunciável. A dignidade não sai de mim, mas ela pode ficar ofuscada, sobretudo na consciência, e ofuscar a consciência. A ação do diabo sobre nós é na cabeça, meu povo, é na mente. Ele vai possuindo o nosso pensamento, ele vai semeando o pessimismo, ele vai semeando as maldades que nós praticamos contra nós mesmos, como o autodesprezo, a falta de amor com a gente mesmo. Quanto autodesprezo tem pessoas que têm? Quanto autodesprezo tem pessoas que carregam consigo? Sofrem, se machucam. O cego já tinha se tornado mendigo também, porque
Porque quando o cego não podia trabalhar, como o cego não podia buscar a comida que precisava, o cego estava esquecido que era digno, esqueceu-se de tudo que possuía como riqueza. O que queres que eu te faça? Que eu veja, Senhor. Que resposta! Às vezes o nosso modo de viver pode nos privar de querer enxergar o melhor de nós, por causa da superficialidade com que nós enxergamos. A gente às vezes só conhece o que é superficial em nós. O cego sabia que o fundamental para ele era uma coisa só: enxergar. Ele descobre porque pede o fundamental, e Deus não lhe nega. Deus não negou para ele o fundamental, enxergar, porque Deus é um pai que vai dar o que o filho pede, mas não vai dar os caprichos que o filho quer. Toda vez que eu peço algo que é superficial, Deus vai me negar. Toda vez que eu estou pedindo algo superficial, Deus vai me negar. O que Deus me negou era apenas uma prova de amor, porque às vezes eu só peço e só quero aquilo que é superficial. Eu preciso pedir não o que é superficial, mas o que de fato eu preciso. O querer precisa estar unido à minha necessidade. O que é que eu necessito? Enxergar. Enxergar. No cego, o olhar de Jesus, a palavra de Jesus vai no fundamental dele. É porque este homem estava mergulhado, tão mergulhado na miséria, que ele não pediu para ficar rico, ele não pediu uma casa na praia, ele não pediu supérfluo, ele não pediu para acertar na cena, ele só pediu uma coisa: que eu veja, Senhor. Se ele volta a enxergar, era um milagre original que poderia gerar muitos outros milagres depois. Deus espera por nós. Deus precisa nos dar o que a gente precisa, mas precisamos tirar certos privamentos que vão nos ajudar a enxergar. No cego, a fé chegou. Ele acreditava que Jesus o poderia curar. Ele não tinha dúvida de Jesus. Se todos os outros líderes religiosos o rejeitaram, Jesus o acolheu. Jesus soube trazer para perto dele os piores, os rejeitados, os doentes. E quando Jesus chega, o cego sabia que podia contar com ele, que Jesus faria diferença na vida dele. E Jesus fez a diferença na vida daquele homem. O sofrimento deste cego foi tanto que ele estava pronto a enfrentar o que de mais profundo era necessário. Às vezes, a gente não sabe nem o que quer na vida. Perdemos pessoas, perdemos estruturas, mas isso ainda não é o suficiente para nos amadurecer, para chegar ao que de fato queremos, para nos colocar no caminho do fundamental. Às vezes a gente perde pessoas tão importantes por não entender que elas eram fundamental estarem ao nosso lado. O querer mais profundo que está ligado ao fundamental. O que é fundamental em sua vida, meu povo? Você que está aqui na missa hoje, o que é fundamental para ti? É acertar na loteria? É comprar um carro zero? É ter uma casa grande? É ter uma conta bancária? O que é fundamental? O que tu precisa para te tornar melhor? Vamos lá. Que eu deixe a mentira, que eu deixe o apego, que eu deixe a ciumeira de ficar cuidando da vida das pessoas, que eu deixe a ciumeira, que eu me liberte da minha maldade, que eu me liberte das minhas desilusões, que eu me liberte dos meus vícios. O que queres de mim, Senhor? O que aconteceu com este cego também acontece comigo e contigo. Cego sem saber para onde ir. Quantos dias da vida a gente está cego e não sabe para onde vai? A gente está privado do essencial sem nos conhecer. A gente se torna cego
toda vez que a gente não se conhece e a gente se permite navegar em terras estranhas que não são as nossas terras. Quantas vezes a gente não sabe para onde vai? A gente não sabe o que é essencial, porque não nos conhecemos. Sem nos amar. Quantas vezes a gente não se ama? Quantas vezes a gente se joga fora? Quantas vezes a gente se joga fora porque um problema a gente faz maior do que a vida? Calma, gente. Tudo tem solução e um problema na vida não é maior que a vida toda. O problema a gente resolve, o problema a gente se encaminha e daqui a pouco dá certo. Mas a gente não pode jogar a vida fora por causa de um problema. Não pode jogar o casamento fora por causa de um problema. Não pode jogar um filho fora por causa de um problema. Ora, o que é essencial na nossa vida? O que é que a gente ainda precisa? Ei, talvez hoje Jesus te trouxe aqui nesse santuário para te perguntar: o que tu queres que eu te faça? O que tu queres que eu te ajude? O que tu queres que eu ainda te dê? O que tu queres que eu faça por ti? Estás passando fome? Está faltando roupa? Está faltando comida? Está faltando alegria? Está faltando disposição em viver a vida? O que é que te falta ainda? E essa pergunta hoje é para ti, que Jesus quer te fazer. O que queres que eu te faça? Hein? Ô Fabrício, ô Antônio, ô Jussara, ô Fabrícia, hein? O que tu queres que eu te faça? O porquê que hoje, diante de tudo que tu tem, a vida parece que ainda não te tem? O porquê que tu chora tanto? Qual é o manto que tu tens que jogar fora? Qual é o manto que está te pesando nos ombros? Foi os julgamentos que os outros fizeram? Foi as coisas que os outros falaram e que te magoou muito? Foi as pessoas que disseram que você não valia a pena? Foi as pessoas que disseram para ti que tu não era nada? O que de fato te falta para que tu vá embora desta missa daqui a pouco? Levante a tua cabeça e siga a tua vida. Que eu veja, Senhor, o que é que eu preciso ver que ainda não estou vendo? E o que é que eu preciso fazer que ainda não estou fazendo? Eu termino te pedindo. Todos nós aqui, incluo eu de forma, em primeiro lugar, nós temos muitas misérias na vida. Mas por favor, não olhe para ti com desprezo. Não te olhe como um coitadinho, uma coitadinha. Não. Te olho como um ser humano que Deus colocou neste mundo para fazer a diferença aonde está e com quem você está. A vida é assim. Nem todo dia a gente esbarra com quem queria, e nem todo dia as pessoas que estão perto de nós são as que a gente queria, mas por alguma razão elas estão ali. Se fizeram bem ou se fizeram mal, por alguma razão Deus quis que naquela hora, naquele momento, estivesse ali. Talvez não era tu que precisava, mas talvez elas precisavam te encontrar para saírem diferentes depois que estiveram ao teu lado. Amém? Creio, Senhor, mas aumentai minha fé. Creio, Senhor, mas aumentai. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne
e na vida eterna. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos fazendo uma campanha para podermos adquirir instrumentos para a pastoral da comunicação, no trabalho da divulgação do trabalho evangelizador. E o nosso desejo agora é obtermos uma máquina fotográfica para registrar os momentos do santuário, o qual a gente não a tem. Então, se vocês puderem ser solidários, tem o Pix, QR Code, a sua doação é importante para isso, a gente agradece. Sentados, cantemos. Vim até aqui derramar o meu passado em ti, vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume, mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida, é tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, e pegue em teu colo, e acalme em teu peito, sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar teu cheiro. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício de pão e vinho sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que esse sacrifício nos purifique e renove, e seja fonte de eterna recompensa para os que fazem a vossa vontade, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração